Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à Casa do Sol, Tarô e Reflexões. Hoje nós vamos começar nossa reflexão. Trouxe aqui, deixei para nos iluminar a imagem do Buda, porque vamos falar sobre esse eclipse que está chegando no dia 16, né? Amanhã, portanto, e está sendo chamado como a lua de Buda também, né? O eclipse de Buda ou lua vermelha. Por que nós vamos falar? Eu sou uma amante da astrologia, não tenho curso, não sou astróloga ainda, quem sabe. Mas esse eclipse está sendo considerado um dos mais importantes do ano. Ele vem sendo anunciado desde o ano passado. Por quê? Porque é um período, uma conjunção, um aspecto, né, dos astros que nos traz a sensação, que nos traz o sentimento, a possibilidade, inclusive, um momento muito propício para transformações, para grandes transformações, né, para banimentos, para recomeços, para inícios de coisas que sempre se desejou, ou enfim, principalmente uma transformação. Esse é o principal caminho, assim, possível, né? São energias muito intensas, muito fortes. E como começar a falar, né, sobre esse eclipse? Bom, primeiramente eu vou pedir desculpa pela minha voz. Esse vídeo era para ter sido gravado ontem, na verdade ele foi, mas ele ficou... não tinha condições de postar. Então, adiei para hoje. E também pedir para vocês que se inscrevam, que curtam, que compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas, né? E quanto mais curtidas, se inscrevam no canal para ficar, ativem as notificações para ficar sabendo quando postar os próximos vídeos. E inicialmente eu pensei que conseguiria uma vez por semana, mas eu acho que eu consigo mais. Como eu disse para vocês, lá na leitura sobre o mago, sobre manifestação, esses vídeos, essas postagens são uma manifestação na minha vida. Então eu tô começando, né, começando uma transição. Espero que logo eu consiga me dedicar exclusivamente a esse trabalho, que é o que me dá prazer e o que me faz sentir mais útil, né? É um caminho muito agradável, muito possível. Eu acho que é um caminho que hoje é o caminho que eu escolheria para desenvolver, para desempenhar, para ajudar as pessoas, né? Lembrando também, mais um último recadinho, que quem sentir de fazer uma leitura particular na sua energia, né? O meu contato vai estar no descritivo do vídeo, e assim como o meu link para o Instagram. E pelo meu Instagram você pode me mandar uma mensagem e nós agendarmos uma leitura, ok? Muito bem, recados dados. O que nós podemos trazer para o tarô dessas energias do eclipse de amanhã? Bom, explicando que um eclipse, a gente está falando de um eclipse lunar, então a lua por si só já influencia muito as nossas vidas, de um modo geral. O planeta, de uma forma geral, é influenciado pelas fases lunares, né? Agricultura, marés. Lembrando que nós somos água, né? Se a lua influencia nas marés, influencia na agricultura, como que ela não influenciaria nas nossas águas, né? Nas nossas emoções, nos nossos frutos, né? Então, obviamente, que a lua exerce muito poder e muita influência nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas, no sentir a realidade, né? E também no externar. A lua fala da sombra, não é mesmo?
nós temos, num post que eu fiz no Instagram, falava sobre essa dualidade da luz e da sombra, né? Nós estamos aqui na casa do sol, mas nós temos que conhecer as nossas sombras, né? Para poder colocar a luz, a lucidez sobre elas, acolhê-las, ressignificá-las, transformá-las, não é mesmo? Então, a lua fala da sombra, que é complementar direta da luz. A lua e o sol são os dois astros opostos complementares mais importantes da vida na Terra. Sem os dois não existiria vida na Terra, um ou outro, né? Bom, e trazendo para o tarô, mais uma coisa, em se tratando de lua cheia por si só, não temos eclipses lunares, não temos eclipses solares, enfim. A lua cheia por si só, ela é a fase lunar que potencializa, né, tudo. A colheita, o final do processo, né, de recolher, de plantar a semente, de fazer crescer, né, até a lua cheia, a colheita, e é o desabrochar também das emoções, certo? Então ela potencializa as emoções. Eu ando na dúvida, na lua cheia isso vai crescer ainda mais, vai tomar os teus pensamentos, essa dúvida até que tu, digamos, chegue a uma conclusão, enfim, isso é só um exemplo, ok? A carta da lua, o arcano maior, a lua do tarô, arcano 18, né? Na soma, na numerologia da 9, arcano 18, da 9. 9 é o número mais elevado na espiritualidade, né? Depois dele só volta para o 0 e o 1. Então é onde a gente se eleva. Sempre que a gente fizer esse movimento para dentro e essa busca, nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos elevar. Só que é preciso olhar para a sombra. A lua tem aqui, nesse arcano, né, do Marcel, que é o meu arcano raiz, né, que nem diz a outra taróloga, Márcia, que eu sigo, depois eu deixo na descrição para ela também. Ele tem aqui em cima a lua envolvida por um sol, né? E ele vai respingando nessa escuridão, então ele tá tentando clarificar, depois de olhar para a sombra, esse sol interno, né? A lucidez vai respingar e clarificar tudo. Também é representado aqui um riozinho, um lago ou um lamaçal, né? Aonde vivem, que é o habitat do escorpião, ok? Escorpião, aqui tem um animal, mas o signo de escorpião fala também de morte e renascimento, de ir profundamente nos sentimentos, né? De grandes transformações profundas, certo? Então é isso que ele está dizendo, né? A lua, o arcano maior, a lua pede para que nós olhemos para nossas sombras, para os nossos sentimentos, para as coisas que nos ferem ou que nos machucaram, para fazer essa transformação. Tem a lama, também da lama nasce a flor de lótus, né? Então tem vários significados implícitos nessa carta. E ela é tão forte, tão profunda, sugere tanta profundidade, tanto olhar assim para as sombras de uma forma irreversível, vamos dizer assim, né? É isso que ela sugere, esse trabalho que quando sai esse arcano numa leitura para um consulente, né, que faça uma leitura particular e sai esse arcano como um conselho ou na carta central, eu tenho muito cuidado em dizer, você tem que olhar para sua sombra, você tem que descobrir o que está te machucando, você tem que limpar, porque não é um processo fácil. E eu procuro ter o máximo de responsabilidade em dizer ao consulente, faça isso com amor, com amorosidade, com cuidado, porque a gente não sabe a sombra do outro. A gente às vezes sequer sabe a nossa própria sombra, aquela que mais machuca, aquela que mais dói.
a intenção, o caminho natural para quando uma coisa nos fere, ou melhor, o movimento mais exigido da sociedade quando nós somos feridos é que a gente se recupere rápido. Infelizmente, quando a gente está sofrendo, às vezes por uma dor, as pessoas dizem, deixa isso pra lá, ou pronto, chega de chorar, não chora por causa disso. Às vezes a gente precisa de um tempo para isso, né? E é difícil olhar ou voltar numa lembrança de algo que nos feriu, de um momento que nos feriu. Então é preciso muito cuidado, muita responsabilidade ao se fazer isso. Então a gente não sabe se está lidando com pessoas que, por exemplo, que têm um acompanhamento psicológico ou que têm estrutura para fazer esse tipo de movimento, de investigação interna, pessoal, não é? Lembrando, gente, só para explicar para vocês, o meu trabalho com tarô é terapêutico. Então, eu trabalho com o arquétipo e as transformações, as indicações de cada arcano, certo? Porque a lua, numa leitura intuitiva, uma leitura de tarô normal, ela fala de mistérios, ela fala de coisas escondidas, ela fala que pode haver alguma revelação no caminho, em alguns dias, enfim. Mas o arcano, arquetipicamente falando, sendo estudado arquetipicamente, ele pede essa investigação interna, né? Certo? Então, esse é o arcano da lua. É uma energia que estará presente, ou melhor, que já está presente desde uns dias anteriores ao eclipse, que a gente precisa estar preparado. Se de repente começar a ficar pensando muito em alguém do passado, lembrando coisas que nos machucaram, né? Porque é um eclipse lunar, lua cheia em Escorpião. Aí é que pega. O signo de Escorpião, representado aqui, né, pelo animalzinho ali na lama e tal, ele tem essa característica também, né, de ser muito profundo nos seus sentimentos, nos seus acolhimentos, no sentir as emoções, as coisas as realidades, assim, né. É um signo que inclusive fala que é vingativo, mas é uma questão justamente relacionada a essa característica dele, de ser profundo, né? De sentir com intensidade as coisas, seja para o bem, seja para o mal. Então, por exemplo, ele pode perdoar, e todo mundo pode perdoar. Isso não significa, né, que nós tenhamos que voltar a conviver ou voltar a ser a mesma coisa. Então, isso porque aquilo cala muito fundo. Então, é essa relação profunda com as emoções que potencializa esse eclipse. Um eclipse lunar, lua cheia em Escorpião. Então, é como se estivesse num pleonasmo, dizendo várias vezes a mesma coisa, né? E o arcano maior, que representa o signo de Escorpião, é o arcano da morte, da transformação, do renascimento, né? O arcano da morte, ele sugere que seja limpo, extirpado, decepado, excluído, ceifado da sua vida, tudo aquilo que não serve mais. Então, é essa capacidade que o signo, que os nascidos no signo de Escorpião têm de matar, de excluir, né, definitivamente, situações e recomeçar. É o arcano que representa o renascimento, morte e renascimento. Né? O escorpião tem essa capacidade também, se ele perder uma parte do corpo, parece que ele regenera. Então, é muito profundo tudo isso que está no ar, que está nos astros. E parafraseando uma astróloga que eu sigo, que eu recomendo também, Aline Macari, do canal A Astróloga,
assim como é no céu, é na terra. Nós somos sim afetados, né, diretamente, embora a gente não perceba. Quando eu a escuto e ouço falando da conjunção Marte, Vênus e nananã, pode sugerir que esse conflito na Rússia, a história, sabe? E aí ela traz para a materialidade possibilidades de acontecimentos que podem ser influenciados pelos movimentos astrológicos. Então, o que fica para nós com essas mensagens, assim, né? Estudando o que esses arcanos maiores que estarão presentes, essas energias estarão presentes nesses dias, lembrando que depois do arcano da morte nós temos a carta da morte, o arcano 13, nós temos a carta da temperança, já estava aqui em cima, a carta da temperança, que pede o quê? O equilíbrio das emoções. Tá aqui a água jorrando passando de um jarro para o outro, limpando. É isso que a gente faz, né? Quando tem barro no fundo, né? Resfriando, tá? Essas águas que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos. Ela tá limpando isso. Ela tá fazendo a última limpeza para ficar pronta, né? Tá curando. O arcano da temperança fala na cura de emoções, de feridas, certo? Lembrando de cura agora, falando em cura, lembrei. Esse eclipse vai trazer, pode trazer, não é que vai trazer, pode trazer muitas questões da infância. E aí eu volto na temática das meditações e dos exercícios da cura da criança interior, que é algo que, como eu disse nos vídeos anteriores, eu estou fazendo, tem me ajudado muito. Eu acho que eu devo esse trabalho pessoal interno da cura da criança interior, o início, né, o pontapé inicial desses vídeos agora em 2022, embora eu já tenha tentado antes, não tenha conseguido continuar, mas o fato de estar fazendo essas meditações, esses exercícios da cura da criança interior, eu me senti mais segura, mais motivada ainda. Eu acho que motivada é a palavra, mais motivada, aí em busca do meu sonho, do nosso sonho, meu e da minha criança interior, porque agora a gente conversa e eu acolho tudo que ela manda fazer. Parece um papo de doido, né? Mas olha, tá resolvendo. E, bom, pessoalmente, assim como eu falei para vocês que eu tenho maior cuidado de dizer para uma pessoa que vem se consultar comigo, e na sua leitura aparece o arcano da lua. Embora eu tenha que dizer, você tem que fazer um trabalho de olhar para suas sombras, mas faça isso com amor, com todo o amor próprio que você tiver. Faça isso com carinho, com paciência. Se dê todo o tempo que for preciso. Se sentir necessidade, peça ajuda. Sempre me coloco à disposição das pessoas às quais esse arcano sai. A qualquer momento. Fico ali uns dias voltando, perguntando tá tudo bem, como é que tá se sentindo, porque eu sei, e aí volto a dizer para vocês, aqui é jogo limpo. Jamais vou trazer para vocês qualquer coisa que eu já não tenha experimentado, que eu não tenha certezas, né, sobre isso de sentir em mim. Já fiz muito esses processos e já cheguei em lugares, em situações em que não pude continuar. Não podia continuar. Existem coisas que a nossa mente bloqueia para a gente não lembrar. Fazer esse desbloqueio sem estar na presença de um profissional, sem ter um apoio, pode ser perigoso. Então eu não faço isso sem ter muito cuidado. Se chegar em algum lugar muito doloroso, muito dolorido, né?
numa lembrança que veio do nada e você sentiu, eu preciso chorar disso. Ela chora, chora de novo, limpa. Chorar é limpar, gente. Chorar não é ruim. É que a sociedade nos ensinou que chorar, não chora, porque tá chorando, pra que tudo isso? Nem é pra tanto. Se você sentir vontade de chorar, é porque você precisa limpar isso. É uma necessidade física. É um sentimento transbordando. Você precisa dar vazão a isso. Segurar, conter, reter, pode ser infinitamente pior do que chorar na frente de alguém, certo? Então, chore, limpe. Se sentir vontade de conversar com alguém, melhor ainda, né? Se tiver aí uma pessoa próxima para chamar, para estar nesse momento com você. Repito, para leituras particulares também pode me chamar, né? Quem sabe a gente desvenda aí alguma outra coisa, certo? Então, da minha parte, o conselho que eu dou diante dessas energias que vão estar vibrando aí no nosso dia a dia, né? É o carinho e a amorosidade para consigo mesmo e para com o próximo. Porque pode ser que isso se manifeste também não só em lembranças, né? Como eu disse, o signo de Escorpião, ele cala bem profundamente as emoções. Pode ser que por esses dias uma crítica no trabalho, um comentário numa rede social, uma fala mal colocada de um amigo pode gerar esse desconforto extremo, pode ir lá no fundo de algum, pode acionar algum gatilho, né, emocional. Então, respira, acolhe, pensa primeiro, para não reagir no instinto, né, para não causar aí maiores estragos no nosso cotidiano. Uma outra dica que eu falei agora, respira aí, que eu tinha anotado, mas eu não olhei, que ela faz a lista e não lê a lista. A meditação, gente. A meditação salvou a minha vida em 2019, após uma crise de ansiedade muito forte que eu tive, que eu consegui perceber, eu não estava mais respirando corretamente, então eu tive que reaprender a respirar. E a respiração é a fonte da nossa vida, né? Claro que a gente precisa de água, a gente precisa de comida, mas assim, se a gente parar de respirar, não é? Então, a meditação pode ser simplesmente você começar realmente a fazer objetivamente exercícios com a sua respiração. Não precisa se preocupar no primeiro momento em limpar os pensamentos. Isso fica num segundo plano, num segundo passo. O primeiro passo é esse, realmente, né? Prestar atenção no respirar. Simples respirar. Inspira, expira. Existem aplicativos, e foi um desses que me ajudou também na época, porque eu não tinha regularidade. E se não tivesse alguém que me mandasse parar, como estávamos confinados, eu consegui fazer direitinho as meditações e os exercícios de respiração nos horários certos, assim, me ajudou muito. Então, tenho certeza que vai ajudar, porque meditação ajuda sempre, certo? Muito amor, muita compaixão por si mesmo, pelo outro, isso sempre, né, gente? Sempre, não é só agora, em período de eclipse, agora mais, mas sempre muito amor, muita compreensão, compaixão, acolhimento das suas emoções, paciência, meditação para esses dias e depois do eclipse também, lembrando que as energias desses eventos astrológicos podem ficar até 6 meses reverberando na Terra e em nós, ok? Vamos passar então para a nossa leitura intuitiva, que é o que eu preciso saber sobre esse eclipse, né? O que vai acontecer por esses dias? O que eu posso... Não é o que vai acontecer, né? Como eu posso me colocar? Direcionamentos para os dias de eclipse.
Eu já havia embaralhado anteriormente, mentalizando, tava muito tensa, preciso dividir isso com vocês, tava muito tensa. Fiquei alguns minutos aqui, olhando para a câmera, pensando, respirando. Minha respiração tava bem assim, ofegante, não sei exatamente por quê, mas estava bem tensa. O que nós podemos, quais os direcionamentos para esses dias de eclipse? Do que estamos falando aqui? Vou tomar um golinho de café, que já tá frio. Então vamos lá, o que a espiritualidade tem para me dizer para esses dias, me orientar para esses dias de eclipse? Vamos lá. Universo, o que as pessoas que estão assistindo esse vídeo precisam. A Imperatriz, deixa eu virar aqui, a Imperatriz, saber para esses dias de eclipse. Opa, caiu muita coisa aqui, vamos ver. 4 de copas, vou tirar 6 energias. A Estrela, Cavaleiro de Espadas, mais 2 cartas. A Justiça, deixa eu arrumar aqui, mais uma, opa, virou aqui. O 9 de copas, que mais? Qual a orientação? Eu já tenho 6 cartas aqui, vou tirar mais uma. Qual a orientação para os dias de eclipse? Espiritualidade, qual a principal orientação para os dias de eclipse? A Papisa e o As de Espadas. No fundo do maço, nós temos os 6 de espadas, o 8 de paus e o 10 de paus. Então, aqui, gente, já tá dando uma dica aí para alguém que tá indo embora de uma situação difícil, buscando um lugar melhor, uma posição melhor, né? Saindo de uma dificuldade, né? Deixando as dificuldades para trás, recebe uma comunicação ou uma resposta, né? De uma comunicação, de um pedido, de um e-mail, de uma mensagem, recebe. Então, o 8 de paus fala de mensagens de comunicação trocada, né? Você enviou, você recebe o retorno, ou o contrário. Por que, né? Por que você fez isso? Porque você vem com a carta do 10 de paus, porque você está muito cansado dessa situação em que você se encontrava. Por isso você está fazendo esse movimento de deixar para trás, né? Essa dificuldade, esse lugar difícil, essa relação difícil, adeque à sua realidade. Então, isso que está no oculto, ok? Agora vamos ver aqui. Nós saímos com a carta da Imperatriz, que a Imperatriz fala de criatividade, abundância, de alguém empoderado, né? De uma figura de poder, né? De um projeto, ela tá gestando também ali, então significa que ela está preparando algo, se cuidando, se valorizando. Então você começa nessa energia. Por quê? Porque aqui temos um 4 de copas, dizendo assim, você estava muito apegado, né? Tava assim, eu tenho aqui tantas ofertas, mas eu queria só aquela. Não tá vendo, você não tá vendo
o que tem na sua frente. Você tá querendo ali só uma coisa, e você começa a se cuidar mais, a se preparar mais, e o que acontece? Você decide então ir em busca do seu sonho, brilha sua estrela, você fica, né, com uma luz diferente, as coisas mudam, a energia, sua energia muda a partir do momento que você começa a se cuidar mais, se dar mais valor, né? Aqui nós temos um cavaleiro de espadas, que é uma energia que fala, que vem rápido, né? O que acontece? Com esse movimento que você faz de deixar, de olhar só para um objetivo, sendo que existem outras possibilidades, e passar a olhar mais para si, se cuidar mais, a sua energia externa muda, o externo te vê diferente. E aí rapidamente chega o que? Um cavaleiro de espadas, né? Que é uma energia que fala de comunicação também. Pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa, né? Mas pode ser uma comunicação, algo que, uma notícia que chega muito rápido na sua vida, trazendo o quê? Trazendo justiça, equilíbrio. A carta da justiça, na verdade, fala disso, fala de equilíbrio. E o que dá para perceber é que das cartas do fundo do maço, é que você vem de uma situação, de uma posição, né, de uma realidade não sem equilíbrio, né, onde você se esforçava demais, tá aqui o 10 de paus, dizendo que você estava se esforçando demais, dando tudo que tinha, e chegou no seu limite, disse não. O 10 é assim, final. Deu pra mim, chega. Eu não, daqui pra frente eu não consigo mais. E aí você passa a olhar mais para si, passa a se envolver mais com seus projetos de vida, com o seu sonho, né? E essa comunicação ou essa pessoa chega muito seguro, né, cavaleiro, na sua direção, inclusive apareceram os dois assim, ó, né? Você olhando para ele olhando para você. Então chega na sua direção, trazendo um equilíbrio, trazendo justiça para aquela situação anterior, ok? E você chega lá no 9, uma energia de 9 de copas, né? Se sentindo assim, celebrando a sua vitória pessoal, a sua vitória pessoal, certo? Tem copas aqui, gente, mas eu não sei se essa leitura fala exatamente de amor. Eu não arrisco falar de amorzinho enquanto não aparece um 2 de copas ou um enamorados aqui, né? Mas pode ser, pode ser. Não descarto essa possibilidade, ok? Mas pode ser relações de trabalho, pode ser familiares, podem ser amigos que você se dedicou muito e que não valorizaram, né? Que você se esforçou demais e não era uma relação justa. Então você passa a virar o seu esforço, a sua energia toda para si, né? E isso faz com que toda a realidade mude, porque é assim que acontece, né? Exatamente assim que acontece. Aonde você der foco, vai crescer, né? Onde você se dedicar, vai crescer. Se você se dedicar aos outros, os outros vão claramente, né? Usufruir e crescer a partir do seu esforço. Agora você vai ficar de lado. Então, assim, você tem que priorizar as coisas. Muito esforço de um lado. As relações são trocas, né? E elas precisam ser trocas equilibradas. É disso que essa leitura tá falando, na verdade. A mensagem dessa leitura é sobre equilíbrio e justiça nas relações, seja de trabalho, de amor, de amizade, familiares, ok? E então você encontra um equilíbrio no olhar para si. As outras cartas que saíram foram a papisa. A papisa fala de uma sabedoria silenciosa, realmente de um olhar para dentro, né? Mas uma pessoa que detém muito conhecimento. Mas por quê?
porque ela mais observa do que comunica. Ela retém o conhecimento para si. Ela fica ali silenciosa, né? Pode estar falando também de mantenha segredos sobre os seus projetos, né? E saiu também o As de Espadas. O As de Espadas também fala de cortes, né? O naipe de espadas fala de cortes e é um início bem nesse sentido do eclipse que a gente estava falando, assim, de ir para o novo, né? Cortar o que não está agregando, que não está somando na nossa realidade, na nossa vida e partir para outros, para os nossos projetos pessoais, que são os nossos sonhos, os nossos desejos mais profundos de infância, que nem o meu, por exemplo, né? Então, é isso, gente. Muito amor, muita paciência e vamos aí, segundo essa leitura, na direção de relações equilibradas, justas, sempre lembrando que a pessoa mais importante das nossas vidas somos nós mesmos, que o maior amor do mundo tem que ser o amor próprio, certo? E no conselho ali, boquinha fechada por enquanto dos seus projetos, né? Conselho do Tarô Capapisa trouxe, muito inteligente essa moça, ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Casa do Sol. Vocês sabem que aqui a espiritualidade é a luz da verdade. É um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Gratidão. Namastê.